Olá, eu sou a professora Graça E eu sou o professor Paulo. e nós somos orientadores do projeto Comunica UEM. Esse ano, a retrospectiva do Comunica está um pouco diferente. Além de textos, a gente vai ter também vídeos falando um pouco das temáticas mais trabalhadas ao longo do ano pelo Comunica. Então, confere aí. Depois da vinheta, começa a retrospectiva de agora. Oi, gente, eu sou a Mayara, integrante do Comunica, e hoje a gente está aqui com a Suzana, graduanda em comunicação, e a gente convidou ela porque o projeto final dela da faculdade foi sobre feminismo, que é o que a gente vai estar discutindo hoje sobre a nossa retrospectiva. Oi, gente, eu sou a Suzana, eu tô no último ano do curso e o meu trabalho foi um livro sobre a distorção da concepção da mulher sobre si, e para fazer ele eu estudei como o patriarcado e a dominação de gênero fazem com que as mulheres se sintam reprimidas em uma sociedade que colocam elas em outro patamar, como uma outra pessoa, fora da ordem de dominação. Bom, ao longo do ano de 2019 foram postados vários textos no Comunica que retratavam essa luta da mulher para conquistar os certos espaços. O primeiro dele que a gente quer discutir é Isso Não É um Romance Bobo, que conta a história o nome é Mulherzinhas, que é um filme que foi baseado num livro e se passa durante a Guerra Civil dos Estados Unidos e conta a história de 4 irmãs. Mas a gente vai focar na Jo, que ela é a irmã que tem a alma livre, enquanto as outras irmãs pensam em ter um casamento, em construir uma família. Ela pensa em seguir a carreira de escritora e abandonar a família dela para ir para uma grande cidade. E ela encontra certas dificuldades ao ser mulher, apresentando os livros dela nos lugares. E também, quando ela era criança, ela virou amiga do James, que com o passar dos anos foi para a faculdade. E isso foi muito chocante para ela, porque ela teve que se desprender dele para ele ir para a faculdade e ela não podia naquela época. Em dados de Brasil, o ensino superior começou em 1808 e só em 1879 as mulheres começaram a ter direito a esse ensino, que é uma luta bem grande, né? Tem um livro que chama História das Mulheres no Brasil e ele fala sobre como as mulheres que eram escritoras, elas tinham que usar pseudônimos ou as coisas que elas escreviam, depois elas tinham que queimar, porque nada do que era registro delas podia ir a público como um feito de uma mulher, porque elas sofriam uma dominação mesmo, e os homens não achavam que elas eram capazes ou não achavam que as opiniões delas valiam a pena, porque muitas vezes eram opiniões que queriam revolucionar uma estrutura arcaica, e aí as mulheres não tinham espaço para se expressar, e por isso elas escreviam com pseudônimos como homens. E elas também, quando elas tinham diários pessoais falando sobre a sua experiência pessoal, elas queimavam. Então existe muito isso dos registros das mulheres terem sido apagados durante a história, porque elas realmente sofriam uma repressão muito grande. Uhum. E do que você falando disso, me lembrou também o outro texto que a gente postou no Comunica no passado também, que são as 8 grandes artistas ofuscadas pelos seus companheiros. Uma delas é bem conhecida, Camille Claudel. Ela foi esposa do Rodin, que é escultor também. E como ele se sentia muito reprimido pelo talento dela de escultora, ele inventou uma história e internou ela no sanatório. E foi os 30 últimos anos da vida dela. E as obras dela foram fazer sucesso só depois que ela morreu, porque ele se sentia repreendido por isso. Outro caso também é da Ana Mendieta, que ela foi assassinada pelo marido, porque eles também tinha medo dela fazer sucesso com isso. Ela é uma artista performática, então ela é artista plástica. E entre vários outros casos também tem a Zelda Fitzgerald, que ela é uma escritora, e o marido dela obrigou ela a mudar todos os finais dos livros dela, porque ele achava que expunha demais o casamento deles. Então, é uma repressão feminina que desde sempre as mulheres sofrem por esses homens, né? E também existe uma coisa que na literatura antiga, os homens que produziam textos e poesias, eles produziam para uma mulher
ideal. Então existia uma criação de um ideário da mulher, mesmo quando a gente lia, as pessoas liam livros, elas liam poesias, e aí elas viam uma mulher que era doce, que era sentimental, que ficava em casa, que amava muito. Então essa criação de uma mulher sentimental, muito apegada aos sentimentos, principalmente, por exemplo, como o sentimento de mãe, é uma coisa que persistia tanto nos registros históricos quanto nos registros literários. E isso fazia com que qualquer mulher que transgredisse essa ideia fosse vista como histérica, como louca. Então isso ajuda muito a colocar a mulher numa situação de sanatório, por exemplo. E foram coisas que aconteceram durante toda a história mesmo. E é legal perceber isso hoje em dia, que a mulher ela também foi conquistando espaços aos poucos, bem aos poucos, de espaços que antigamente eram descartados para ela. Por exemplo, na sátira feminina, que é outro texto que está disponível no Comunica, a gente discute também como as mulheres elas eram alvo sempre do humor. Sempre os homens fizeram humor com as mulheres e nunca as mulheres puderam estar nesse lugar. E hoje a gente vê, por exemplo, a Tata Werneck, que é protagonista do próprio show dela, e a Ali Wong também, que é uma asiática nos Estados Unidos. E ela conta, ela desromantiza tanto a gestação, a mulher na gestação, o casamento. E isso vai quebrando conforme o tempo várias coisas, né? E também tem essa ideia de que a mulher tem que ser perfeita, tem que ser comportada, não pode falar palavrão. Isso é construído ao longo do tempo também. Sim. Toda essa imagem que existe da mulher é uma construção social e ela é permeada por diversas discussões, como por exemplo, a beleza da mulher é uma coisa muito subjetiva, porque ela varia de acordo com o sistema de controle que quer manter aquela mulher de uma forma. Então, existe uma beleza X para o jornalismo, uma beleza X para coelhinhas da Playboy, uma beleza X para você ser atriz, e elas vão se interseccionando e fazendo com que as mulheres queiram algo que na verdade não existe, porque parte de uma estrutura que faz com que homens determinem uma mulher de certa forma para ela estar no espaço que eles querem. Então existe muito isso também. E assim, a criação da mulher enquanto mãe também. Existe um livro que chama O Mito do Amor Materno, que fala sobre esse sentimento, também ser uma construção social, que esse amor de mãe, por ser um sentimento, ele é falível. E aí a gente vê, tipo, uma mulher que não quer ser mãe, ela é vista de uma forma muito negativa na sociedade, porque você precisa ter esse sentimento, é a sua existência, ela se encerra em ser a provedora da prole mesmo, assim, não em sentido de dar para a família, porque isso é uma coisa que é atribuída aos homens, mas no sentido de você tem o dom de poder dar a vida, então você só pode fazer isso, sabe? E é uma coisa que é muito construída socialmente, porque existem registros de mulheres, por exemplo, em épocas de pestes, que elas davam seus filhos para criadoras cuidarem, porque elas não queriam ficar perto, ou elas literalmente assim se livravam da criança porque existia uma doença. Então é uma coisa que não é assim certa, que uma mulher ama seu filho, que uma mulher quer ser mãe, e isso é visto de uma forma muito negativa na nossa sociedade. Sim, até o texto do Alice nos Países do Futebol fala muito sobre isso, que enquanto as mulheres elas são criadas para ser donas de casa, desde os brinquedos a gente vê isso. Os brinquedos montados para crianças geralmente são fogões e bonecas, que ensinam ela a ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, enquanto os meninos eles são sempre os campeões, sempre são jogadores de futebol, sempre atletas, sempre os maiores. E as mulheres, quando elas rompem com isso, elas são vistas com maus olhos, porque elas têm que cumprir o papel socialmente imposto por elas e elas não podem fugir disso. E isso é muito comparado no mundo do futebol, porque o que a gente vê, a desigualdade no mundo do futebol, comparando o futebol feminino com o futebol masculino, a falta de patrocínio leva elas a terem uma carreira totalmente desigualitária, mesmo cumprindo com as mesmas responsabilidades com os patrocinadores. Existe esse apagamento da mulher na história, mas é importante a gente lembrar
que houveram mulheres transgressoras durante toda a história. Elas só são ocultadas porque existe uma estrutura que não quer que a gente faça as coisas. Só que a gente tem que transgredir cada dia mais e ocupar os nossos espaços, porque a gente sempre teve capacidade, a gente sempre vai ter capacidade. E quanto mais a nossa luta ganha espaço e é reverberada e ganha força, a gente tem essa vontade ainda maior de ocupar outros espaços e de mostrar que não existe nenhum argumento lógico que coloque a gente na inferioridade. É por isso que a gente tem que lutar pela nossa equidade, lutar por uma igualdade que faz com que a gente tenha os mesmos salários, os mesmos direitos, que a gente não sofra violência, que a gente não tenha medo de sair de casa por ser uma mulher. Porque não existe nada que nos faça inferior. E é isso que a gente precisa estar sempre batendo na tecla. Nós somos iguais. Nós temos as nossas demandas e nós lutamos por uma igualdade, porque é o que a gente precisa ter para uma sociedade ideal. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer muito a presença da Suzana, que acrescentou muito aqui na nossa conversa. E os textos que a gente comentou aqui estão disponíveis todos no site do Comunica. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Se você se interessar, pode pesquisar e dar uma olhada. E obrigada! Obrigada!